Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Huawei Connect. My name is Huang Kongliang. I'm responsible for Huawei data storage solution sales worldwide. Now we have entered in digital economy era. To measure the stress of digital economy, we think there are three elements: density of connection, accuracy of computing, and the thickness of data. Data has become the new productivity. Today, together with our customer, we will share how Huawei builds data-centric capabilities to unleash the value of data. Data is now generated rapidly. For example, a digital factory can generate 1 petabyte data a day and up to 64 terabyte for Layer 3 self-driving vehicle test. Now, technology like 5G, 8K, and VR will create hundreds of billion new connections and a 30-fold increase in data traffic, according to 2020 IDC Global Datasphere forecast. Due to the epidemic, the data volume will reach 59 zettabyte this year and grows up to 175 zettabyte by 2025. There are two forces that are driving us into digital economy: industry digitalization represented by industrial internet and smart manufacturing, and digital industrialization represented by AI and big data. Data has become the new productivity. Those who can better use data will reap great economic rewards. Then, what are the challenges of using various data types in different industry scenarios? Let's discuss that further. Due to the widespread and rapid development of IT and mobile communications, more and more services are moving from offline to online. Take banking service as example. Banking service changed from card-centric to mobile app-centric. According to a report from a Central Bank of China, there was a 60-fold increase in mobile payment transactions in past 6 years. In addition, after services are brought online, huge volume of transactions occurred in peak time. For example, the transaction volume on shopping festival is 10 times higher than average. The rapid growth of total and peak service signals the surge of transactions. The storage system performance might become the bottleneck of service access and impact user experience. How does the storage system cope with this problem? Go all flash. First, storage medium, protocol, and architecture go all flash to accelerate the storage performance while lowering the latency. Then, the connection between storage and the server must be suitable for all-flash technologies to fully utilize all-flash performance and enable enterprise to easily cope with transaction surge. What are the challenges of emerging service today? Let's look at autonomous driving. Throughout the R&D process, mass data is generated as a connection, analytics training, simulation, and verification stages. According to studies from a well-known automaker, a vehicle test may generate 4 terabyte data every hour, 64 terabyte a day. A Layer 3 self-driving car must go through tests covering at least 20 million kilometers. Generated data will be in an extra byte. What's more, different autonomous driving systems require different data formats. This means all data must be continuously converted into different formats.
and imported into different storage systems for processing. Data aggregation increases value, but data search needs to be handled properly. How to resolve this issue of data search with limited storage investment? Huawei believes that cloud-ready storage is an effective solution. It can be implemented from three aspects. First, distributed architecture to improve storage capacity. Second, IP-based network to simplify storage network. Third, the pooling construction to improve resource utilization. As mentioned in previous slides, service systems are grappling with transaction and data search. To meet the requirement of service in different phases, storage system administrators may set up many small systems and issue hot, warm, or cold data can flow among the edge, center, and the cloud. This leads to a bulky big system with complex management. According to our experience, a storage administrator manages 1 to 2 petabytes of data on average. However, increasing data volume are difficult due to lack of manpower. How to manage the big storage system is a great challenge. So the management and operation and the maintenance of storage system must go intelligence. Huawei advocates the three-layer AI technology architecture for intelligent management and operation maintenance. We use AI on the cloud as a brain for model training, adopt AI in data center as a controller to perform device operations, and use AI in device to provide a massive fault mode library. The three AI layers associate with each other for autonomous driving data infrastructure and can implement unattended autonomous closed loop. Today, to cope with those transactions and the data search of new service, and better managing the big data system, we introduce Huawei Intelligent Data Infrastructure featuring all flash, all cloud, and all intelligence to unlock the value of data. Now, I would like to invite my colleague Kendall Chilton, the CTO of Huawei Data Storage, to go further on Huawei Intelligent Data Infrastructure. Thank you for listening. Have a nice day. Hello, I am Ken Chilton, Vice President and CTO of Huawei Storage and Data Management. Huawei's vision for the future of data infrastructure that will accelerate your digital journey includes all flash, all cloud, and all intelligence. Our all flash strategy accelerates our evolution from HDD to SSD. All cloud includes the benefits of distributed architecture, IP networks, and pool-based resource management. The all-intelligent strategy aims to move our systems from manual O&M to intelligent O&M. In this session, we will look briefly at each of these three strategies. Let's begin with Huawei's all-flash strategy for accelerating your digital journey. Gartner reports seem to indicate that by 2019, nearly 60% of primary storage systems are already using all-flash storage. The revenue from all-flash storage is expected to grow to 87% by 2023. In addition, the growing popularity and affordability of QLC SSDs is helping spread all-flash storage to other storage systems. As a result, every industry is accelerating their deployment of all-flash storage. I'd like to take a moment to show exactly how all-flash storage benefits industries worldwide with 4 stories. The first story is about all-flash storage helping one of the top 10 banks in the world improve service performance. Their credit card services include more than 100 million transactions per day. Obtaining valuable information from high-volume transactions helps management make quick business decisions. It requires ODS, Operation Decision Systems, with rapid report analysis. Deploying all-flash storage more than doubled the performance of this bank's ODS system and shortened ODS analysis report time from 5 hours down to just 2.5 hours.
O&M personnel no longer needed to work all night on ODS analysis. Moreover, reports are now ready before 7 o'clock in the morning, giving management enough time to make informed decisions before the day begins. A second story is about all-flash storage accelerating customs affairs and improving efficiency. A large customs department processes 200,000 documents for customs declarations, customs clearance, and trade supervision every day. Before implementing all-flash, it took 7 hours to analyze all of this data, causing delays and impacting service efficiency right into the next day. All-flash storage eliminated this bottleneck by shortening data consolidation and analysis to just 3.5 hours. A third story is from a large enterprise who uses all-flash storage to host their dealer management system. Since adopting all-flash, the time for exporting monthly sales reports greatly dropped from 24 hours to just 6 hours. Our last story concerns the energy industry. A top oil company chose all-flash storage to build resource pools. Thereafter, the performance of development, testing, pre-production, and production systems were all improved by more than 4 times, shortening the export of annual reports from 3 days to just 8 hours. So today, I'm very glad to have with us the CTO and the director from Itaú Unibanco Brazil, the largest bank in Latin America. Their bank is ranked 58th out of the world's top 1,000 banks. They will share with us their strategic investments and experience in their digital journey. First, let's get Fabio Napoli on the line. Fabio is the CTO from Itaú Unibanco Brazil. Hello, Fabio. Welcome to the Huawei 2020 Storage Session. We are delighted to have you with us here today. And join us together with representatives from the largest banks in Latin America, Europe, and Asia. Fabio, please give us a brief introduction about the Itaú Bank and about your current position within the company. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Howie, pelo convite. É um prazer enorme aqui poder participar, dividir um pouquinho aqui com vocês o que a gente tem feito, falar um pouquinho da nossa parceria. Então, Ayrton, eu agradeço pelo convite, reforço aqui que, na verdade, recebi com muito prazer aqui para participar do evento. E falando um pouquinho aqui do Itaú, você acho que falou, acho que uma característica principal, o Itaú é o maior banco hoje da América Latina, a gente está entre os 20 maiores bancos do mundo. A gente tem crescido aqui de forma exponencial, a gente tem digitalizado muito os nossos serviços, as nossas ofertas para cliente. O nosso foco tem sido nos últimos anos a centralidade no cliente, então tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem feito, o nosso objetivo sempre foi ter o cliente aqui no centro de absolutamente tudo. Então, quando você vai desde a área de negócio, que está diretamente ligada ao cliente, até uma área extremamente operacional, aquela atividade que está sendo realizada hoje, a pessoa que está realizando, ela tem que saber qual é o valor que ela está gerando para aquele cliente. Então, essa tem sido a agenda do Itaú. Eu sou responsável, eu trabalho na área de tecnologia, eu sou diretor, da parte de infraestrutura e de operações, então sou responsável hoje por cloud, por arquitetura de infraestrutura, em fazer o banco rodar do ponto de vista de tecnologia, enfim. É uma área bem ampla, bem complexa aqui. Trabalho o tempo inteiro com missão crítica e é uma área que tem suportado bastante o Itaú nessa jornada toda aqui de digitalização, de transformação digital que a gente vem trabalhando aqui ao longo desses últimos anos. Então, reforço aqui, agradeço o convite, estou à disposição aqui, Ayrton. Wonderful, Fabio. Considering the strategic investments in this digital journey that we are all going through in all segments of our society, including the banks, what would be, in your view, the main priorities for Itaú? Ayrton, o Itaú, eu consigo aqui, eu vou puxar muito a resposta aqui do ponto de vista de tecnologia, tá? O Itaú hoje, ele tem tido a seguinte jornada, né? Eu acho que duas jornadas super importantes aqui. Uma jornada que a gente está chamando aqui de transformação digital, que essa jornada é uma integração muito forte com as áreas de negócio,
Então, o Itaú, ele entende que é uma empresa de tecnologia. Sem tecnologia, a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ter a produtividade, a oferta de produtos que a gente tem condições, que o mercado exige da gente, né? A gente tem muita concorrência, tem muitas fintechs que estão aí. E o Itaú entende que a transformação digital é uma integração muito forte com as áreas de negócio. Então, tirar aquela imagem de que a área de tecnologia é uma área de suporte, é uma área totalmente waterfall, onde chega uma lista de desejos, né, de necessidades das áreas de negócio, essa lista vai para a área de tecnologia, e a tecnologia fica durante meses trabalhando, e quando ela entrega, não está do jeito realmente que aquela área havia especificado, ou o mundo muda muito rápido, a gente não tem mais tempo para isso. Então, essa integração de tecnologia e negócios, do ponto de vista organizacional, é uma jornada muito forte que o Itaú ele está passando agora. E aí passa, obviamente, que por uma transformação digital, ela passa por tecnologias para a gente poder colocar, e a digitalização dos nossos clientes é o que a gente hoje tem dado muito foco, né? A gente entende, obviamente, que o ponto de presença, a agência, o ATM, né, o caixa eletrônico, o contato humano através de um contact center, isso daí é uma coisa que a gente vai continuar tendo, vai continuar existindo, mas quanto mais a gente puder, né, disponibilizar o autosserviço, disponibilizar esses serviços de valor agregado e que os clientes possam se autosservir, é isso que a gente entende que a gente realmente tem que continuar evoluindo. Fabio, I'd like you to share with us how the collaboration and partnership with Huawei has helped Itaú during this digital transformation with regards to technology, openness, and sharing. Ayrton, eu vou dividir sua pergunta aqui em partes, né? Eu acho que a tecnologia é óbvio que ela é super importante, né? Se não tivesse uma tecnologia de valor do jeito que a Huawei tem, não teria condições da gente evoluir nessa parceria. Então, a tecnologia é algo que é fundamental, que um pouquinho mais para frente eu posso falar especificamente dos resultados que a gente tem conseguido com a tecnologia da Huawei. Mas eu acho que tem um ponto aqui que antecede a tecnologia. Eu acho que um ponto aqui de vocês super importante foi, primeiro, vocês entenderam a estratégia de entrada aqui no banco, né? O banco ele tem hoje fornecedores muito tradicionais de tecnologia, fornecedores muito fortes no mercado, e vocês entenderam que a forma para entrar aqui no banco era uma forma que teria que entrar com alguns produtos que, num primeiro momento, não eram produtos core, mas para a gente poder entender como seria o funcionamento, entender como que seria o serviço de vocês, enfim. Vocês entenderam isso e se superaram muito. Então, me lembro quando a gente começou com algo bem menor, que era uma videoconferência, né, para um auditório, e assim, eu fiquei super impressionado com o profissionalismo e com o nível do serviço que vocês colocaram, que eu falei, poxa, se esse nível de serviço e esse profissionalismo ele se repetir para todo o ambiente do banco e para tudo aquilo que a gente precisa daqui para frente, é algo que realmente é o que o banco precisa. Então, eu acho que ponto 1, vocês tiveram vocês entenderam como que seria uma abordagem aqui dentro do banco e respeitaram e funcionou super bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês entenderam as nossas necessidades, o que é super importante. Não existe mais, na minha visão, um produto de prateleira que o cliente vai lá e pega aquele produto. Não existe mais esse espaço. O que existe o cliente ele tem uma necessidade latente, e ele precisa achar empresas, parceiros, que consigam atender aquela necessidade. E eu acho que é isso que vocês estão conseguindo fazer super bem feito aqui dentro do banco. Então, quando a gente tem uma determinada necessidade aqui, ou técnica, ou de serviço, ou de suporte, o que quer que seja, a gente senta junto, define e fala, olha, hoje eu preciso que seja abordado esse determinado tema dessa forma.
e vocês conseguem customizar e chegar no modelo que faça sentido aqui para a gente. Então, eu acho que esse é o ponto 2 aqui, super importante. Ponto 1, a abordagem, que respeitou a forma como o banco entendeu que faria sentido. E segundo ponto, essa customização para poder chegar naquilo que a gente precisa. E o terceiro, que aí eu volto para a tecnologia, é que a tecnologia de vocês hoje, ela atende aonde a gente colocou e atende muito bem. Então, a gente começou realmente por aquilo que era edge, né, pela borda aqui, e hoje aqui dentro do banco, a Huawei tem storage, tem roteador de grande porte, a gente está vendo outras frentes aqui super importantes e estratégicas aqui para a gente, sistema de videoconferência, de colaboração, e o que o meu time sempre tem reportado e tem passado é a forma como vocês são, que isso fala muito com o nosso perfil aqui do Itaú, a forma como a Huawei é incansável pela performance, pela entrega, pelo resultado, pelo valor agregado que está sendo gerado lá na ponta, e isso fala diretamente com a nossa cultura. A nossa cultura é essa, nós somos, se você entrar no nosso site, você vai ver que a gente é incansável aqui por resultado, por performance. É o que move o Itaú, e a gente percebe isso nessa cultura de vocês, que enquanto tudo não está funcionando, não está redondo, não está exatamente da maneira como a gente especificou, ninguém dorme aqui. E acho que isso é super importante, tá, Ayrton? Então, eu acho que, sumarizando aqui, a abordagem é super importante, a customização que está sendo feita aqui de acordo com o que a gente precisa é super importante, a tecnologia, ela está atendendo, sim, super bem. E como último ponto aqui, que eu coloco que é super importante aqui entre nós, aqui nessa parceria, é que vocês são incansáveis, e essa cultura aqui, ela fala muito com a cultura aqui do Itaú. Então, tem sido um parceiro super estratégico aqui para a gente nessa jornada de digitalização, nessa jornada de evolução que o Itaú está passando, e essa evolução de negócios que o Itaú tem, e que, obviamente, que sem a tecnologia para ser a plataforma dessa evolução toda, não funcionaria. As you said before, Fabio, the question of being 100% focused on the client, or being customer-centric, as we usually say at Huawei, Ito has this in their DNA. This DNA of knowing what you are looking for, what you need to grow, and what you need to build is also found in Huawei. And your opinion is important because it's very constructive. We can't do exactly, as you commented, just deliver boxes. There needs to be more. As for the long-term partnership, understanding the needs of each environment, each business line, and respecting the bank's time were all crucial. And this is how we managed to make a fairly long-lasting transition. That brings us to the end of our chat, Fabio. Thank you for being here and sharing with us your and Ito's experience at this 2020 storage session. Is there anything else you'd like to add with us about your Huawei storage experience? Ayrton, primeiro eu agradeço, como eu falei, o convite aqui, ele veio de uma forma que eu não pensei duas vezes em aceitar. Se eu puder colocar aqui a forma como vocês têm atendido, que o banco tem entendido, isso tem sido uma fortaleza de vocês aqui para a gente, tá? Eu acho que hoje o mercado financeiro é um mercado super exigente. Eu trabalhei há 3 anos e meio aqui no Itaú, mas acabei trabalhando em algumas empresas, né, antes de vir aqui para o Itaú, empresas não do segmento financeiro, e o segmento financeiro é um segmento que exige mais, que ele puxa mais do que as outras empresas que eu passei até então. Só que com essa abordagem que vocês têm hoje, que vocês têm se colocado, é algo que tem feito realmente a diferença. Acho que aqui, só para fechar, eu sei que vocês estão traduzindo para o inglês, mas eu gostaria de só falar algumas palavras em inglês para o pessoal me ouvir. So I'd like to say thank you very much for the invite. It was really a pleasure to be part of this very important conference. And I can say that you are we have a very strong partnership, and I hope that we're going to make so many deals together for the future. And I continue with our digital transformation that is going to be some years ahead,
And I'm sure that with this very, very strong partnership, we can create something incredible for the next year. So thank you very much for the invite. It was really a pleasure to share with you what we have done together. Very good. Fabio Napoli, thank you very much for participating in this Storage Session 2020. Next, we have Augusto Stracieri, the IT Operations Superintendent. He will talk about the strategies that Itaú used when adopting the storage and the changes Huawei All Flash has had to their business. Good morning, Augusto. How are you? Olá, tudo bem? Como que você está? Great. Thanks for being here with us in this event. Augusto, please give us a brief introduction about yourself, your position, and a brief introduction to Itaú. Hoje, meu nome é Augusto Stracieri, né? Hoje eu sou responsável por infraestrutura no Banco Itaú. Então, toda a parte de infraestrutura, desde servidor, armazenamento, sistemas operacionais, bancos de dados, continuidade de negócio, incluindo também toda a parte de cloud. O Itaú é uma empresa de 95 anos de história. E durante essa história, a gente alcançou o posto de maior banco do país e somos considerados a marca brasileira mais valiosa no Brasil. Crescemos ajudando as pessoas e o país a crescer. Incentivamos o desenvolvimento de quem está ao nosso redor. E trabalhamos todos os dias para transformar sonhos em realidade. Despertar a vontade de fazer cada vez mais e melhor, esse é o sentido da nossa trajetória e do nosso propósito. Estimular o poder de transformação das pessoas. What is the strategic view that Itaú adopted to use all-flash storage technology? And how will the rate of using all-flash change by the bank? Desde que a gente fez a entrega do nosso data center lá em Mojimirim, nossos dois data centers, o CTMM1 e o CTMM2, naquela época a tecnologia all-flash ainda era muito pouco difundida, então a gente acabou indo para storages tradicionais, com tierização, com todo o padrão que era convencional ali em meados de 2014 e 2015. Desde então, a gente não fez novas aquisições para o nosso parque. A gente foi trabalhando ali sempre com um enfoque muito grande em eficiência, em otimização. E aí, quando chegou em meados de 2017, a gente começou a estudar a tecnologia all-flash mais a fundo. E aí você tinha grandes players com soluções all-flash, mas quando a gente olhava, dada a complexidade do banco, dado a multiplicidade de ambientes que a gente tem hoje para fazer gestão, a gente olhava alguns pontos de atenção na tecnologia all-flash, lá em meados de 17, como eu falei, que não davam segurança para a gente evoluir nessa transformação. Mas isso não foi empecilho para que a gente continuasse estudando, evoluindo, avaliando as plataformas, para que agora, em 2020, a gente começasse o ano já num processo de tech refresh. Augusto, how will Itaú adopt storage, all-flash or otherwise, in the future? Will you increase your usage of storage? Ayrton, olhando desde o ano passado, quando nossos estudos começaram a apontar que a tecnologia all-flash ela já estava madura o suficiente para que a gente evoluísse e incorporasse ela dentro do nosso parque, nós começamos a avaliar que desde assuntos de compressão, data reduction e a própria resiliência e qualidade dessa solução, ela poderia trazer para a gente o equilíbrio entre desempenho, custo e eficiência. Então, a gente planejou fazer esse tech refresh, onde a gente substitui todos os nossos storages convencionais para storages da tecnologia all-flash, né? Esse processo ele é feito em 3 fases, sendo que as 2 primeiras a gente já concluiu, né? Agora, quando a gente olha aqui para o futuro, ainda mais quando a gente fala de tecnologia de armazenamento, IT como um todo, é mega complexo a gente conseguir prever o que vai acontecer. Uma coisa eu tenho certeza, isso eu posso falar aqui sem nenhum receio de estar errando. O Banco Itaú sempre foi drivado e drivou o mercado de tecnologia com inovação. Então, todas as inovações, que tanto a tecnologia all-flash como as próximas que forem surgindo, elas vão estar fazendo parte do nosso portfólio e vão ser adotadas quando a gente tiver segurança para que as mesmas aqui tragam um resultado que, no final do dia, representa mais qualidade, mais
eficiência, mais performance para todos os nossos clientes. Could you share with us how Huawei delivered the services? And how was the migration? Did it meet your expected performance? Aqui, mais uma vez, a equipe de entrega da Huawei nos surpreendeu positivamente, né? Demonstrando aqui um alto nível de comprometimento, competência técnica e grande esforço para ter o equipamento instalado e funcionando, mesmo com toda essa pandemia do Covid-19, né? O Dourado foi entregue antes mesmo da data estimada ali, em meados de março. Então, a gente estava aqui no auge da pandemia e mesmo assim a gente conseguiu receber o equipamento antes da data. Né? Poder contar com a equipe de migração durante o horário comercial no Brasil e às vezes contamos com suporte noturno da equipe da matriz. Esse é um ponto que o fuso horário, ele inclusive ajuda a gente. Como eles estão com 12 horas de diferença, a gente consegue ter todo o suporte do time brasileiro e do time chinês de maneira contínua. O Dourado V6 está se comportando melhor do que o esperado em relação à taxa de redução de dados e ao desempenho. Ainda estamos começando as migrações, mas aqui a gente já consegue perceber um excelente desempenho. E isso tudo atesta que o investimento no Dourado V6 da Huawei foi muito assertivo. Ayrton, quando eu coloco essas coisas aqui, muitas vezes elas parecem subjetivas e o pessoal que está assistindo a gente agora não vai ter noção do universo que a gente está falando, né? Então, aqui eu estou falando de um universo de 11 petas, né? 11 petabytes de disco que hoje a gente está dedicando a processar na tecnologia Dourado V6. E, para isso, hoje, quando a gente vai avaliar tempo de escrita, a gente chega a ser 20 vezes mais rápido do que a tecnologia anterior. E aí, quando a gente vai olhar para tempo de leitura, isso pode chegar até 12 vezes. Ayrton, eu estou compartilhando todas essas informações aqui com o pessoal, mas aqui fica várias coisas subjetivas, né? Então, para clarificar aqui para o mundo o que isso quer dizer, o que essa performance quer dizer, eu gostaria de deixar aqui que a gente está falando de 11 petabytes dedicados a processamento no Dourado V6. E a gente aqui conseguiu ter 20 vezes mais performance na escrita e 12 vezes mais performance na leitura, gerando aqui muito mais eficiência, muito mais qualidade e, com certeza, isso se reflete em satisfação no cliente do Itaú que usa todos os nossos serviços. Augusto, thanks. One final question. I want to know, what are your main considerations for this digital transformation age? And how do you feel about the use of storage by Itaú? Quando a gente pensa nas expectativas para o futuro, não tem como não dizer que qualidade é o cerne da questão. Porque a gente só vai conseguir atender todas as necessidades e todas as expectativas dos nossos clientes se a gente tiver qualidade e performance. Toda essa transformação, ela tem garantido com que o banco entregue cada vez mais qualidade e que supra a necessidade e as expectativas de cada um dos nossos clientes. Então, nunca a gente vai deixar aqui, em momento algum, a qualidade estar desassociada de qualquer coisa que a gente for fazer. Toda essa transformação tem no seu cerne atender a necessidade de cada um dos nossos clientes. Suprir as expectativas deles num ambiente cada vez mais digital e mais performático. Okay, that brings us to the end. Augusto Stracieri, thank you very much for joining me in this Storage Session 2020. Thank you. So, this case story proves that moving to all flash is without a doubt in the future. In the meantime, we have a question. Is your storage network suited to all flash storage? Today, we bring you a new solution to solve storage issues. End-to-end NVMe redefines centralized storage networking. For new storage systems, we need to build an end-to-end NVMe all-flash architecture to help reduce system latency. Looking forward, our goal is to include storage devices and servers. We provide a complete, simple NOF plus architecture using the NVMe over Fabric technology.
This technology can fully utilize all-flash performance. With our new end-to-end NVMe solution, the latency can be reduced to less than 50 microseconds, and practical IOPS performance can be doubled. This means you can do more with fewer servers and fewer application licenses, and with less power, saving operating costs while improving application performance and flexibility. So now that we look briefly at Huawei's all-flash strategy for accelerating your digital journey, let's take a look at what we mean by all-cloud. For storage, all-cloud can resolve the issue of data surges with the following three strategies: evolution to a distributed architecture, evolving to an IP network infrastructure, and evolving to a pool-based construction mode. Let's discuss each one of these evolutions in more detail. Traditional storage systems scale in just two dimensions. Two-dimensional architectures have some issues because they were not designed from the start for dynamic scaling. The total expansion capability is limited by the controllers, and the number of controllers in a system is also rather limited. So linear expansion is not well supported. Distributed architectures were made for true non-disruptive scaling. The number of controllers can be practically unlimited. As the capacity of the system scales, the total performance from these controllers naturally scales to match it by design. These systems were designed for cloud-like flexibility and agility, and suitability for most of the use cases in your data center. Therefore, evolving to a distributed architecture is part of our all-cloud strategy to help accelerate your digital journey. Data centers until today have maintained multiple storage systems from several vendors, serving a variety of use cases with architectures that utilize a variety of interface protocols. This has led to you having to maintain several independent networks and protocols, and has resulted in high management costs. An all-IP network using NVMe over Fabric has excellent latency and stability. It simplifies and consolidates network management demands, increases flexibility and agility, and readies your infrastructure for future needs. Therefore, an all-IP network that greatly reduces O&M difficulties and costs is part of our all-cloud strategy. For many data centers, the computing layer has already been cloudified, while their storage systems are still siloed. Silos of storage resources cannot share capacity, which often translates into storage resource utilizations of only 40%. Storage pool-based construction breaks storage silos, enabling a free data flow and drastic increases in resource utilization. It also simplifies your ability to meet SLAs, and your ability to respond quickly to required changes. Storage pools bring the benefits of cloud flexibility and agility while saving costs and improving customer experience. So using these capabilities of Huawei's all-cloud strategy, a distributed architecture, an all-IP network, and pool construction, customers can move to an SLA-based, on-demand storage capability. Now, instead of silos that need to be managed separately, wasting time and resources, you can get better utilization and save significantly in the cost and number of systems, the cost to keep those systems operating, and the cost to respond to changes by your business. Now, let's take a look at the changes that Huawei Distributed Storage brings to various industries. 欧比特与华为合作，采用华为的 Ocean Store 存储，其大容量、高带宽等优势，满足欧比特卫星大数据的存储、分发及应用。随着产业的发展，我们还有更多的卫星被发射升空，也会有源源不断的数据传回地面。我们希望利用华为 Ocean Store 存储的强大性能和扩展能力，同时结合相应的数据处理能力，让卫星大数据发挥价值，更多的惠及民生。华为 Ocean Store 存储高效协助射电天文学家将数据转化成为科学成果，从数据中发现宇宙。选择华为的 Ocean Store 这个产品呢，我们有以下这几点考虑。那么首先呢，这个产品呢确实有着非常出色的性能。那么第二呢，就是华为的产品呢表现出了一个非常好的可扩展性。那么第三呢，就是华为 Ocean Store 的这个产品呢，表现出了非常好的兼容性。华为的 Ocean Store 应该是为我们提供了一个非常好的解决方案，为我们下一步进入数字化转型提供了一个有力的工具。
这个华为这个存储带宽非常稳定，我们也希望在以后能够继续和华为公司进行合作，在我们以后的4K 甚至8K 这个技术建设方面能发挥出更大的作用。那目前来讲，我们国家有大量的重点研发计划，生命科学领域的然后呢，就是都在产出大量的数据。现在其实对数据存储的这个需求的话，增长得非常的快。我们希望能够和华为呢全方位的合作，我们能够把计算、高性能计算、存储、人工智能或者智能存储等等呢，能够有机的和生命科学研究的这个需求呢结合起来。相信基于现有的存算分离创新成果，联通集团和华为公司将完成更多的技术创新和关键成果的落地应用。期待在数字化转型、5G、物联网的时代，中国联通和华为公司能够携起手来，更加深入、全面地实现合作和联合创新。Okay, thank you very much for joining our Storage Session 2020 and sharing your best practices with us. Thank you. So now a question is, can your storage hold mass data? Today we released the OceanStor Distributed Storage Pacific Series High Density Node, which is a new hardware for distributed storage providing 2,400 terabytes in only 5U. It does this by placing 120 disk drives into 5U of rack space thanks to Huawei's industry-leading butterfly wing design. It also takes advantage of Huawei's elastic error correction technology that delivers ever-solid data protection with 93% usable capacity. The Pacific Series high-density node is the ultimate capacity for mass data storage. So we look briefly at Huawei's all-flash and all-cloud strategies for your digital journey. Now let's take a look at what we mean by all-intelligent. Analysts predict that over the next 5 years, our data centers will need to process and store over 5 times the data we have today. Huawei calls this the data explosion. However, today's data center management systems cannot scale to meet this demand. Our device deployment is too complex, resource allocation is difficult, and operation and maintenance are too complicated. Huawei has recognized the need for simplified, automated, and intelligent management for your rapidly growing storage needs. Our solution is comparable to the techniques being deployed for self-driving cars. At the lowest level, these cars have sensors that detect conditions, and this information from all the sensors is provided to an analytics system that uses AI to infer decisions. Those decisions are fed into a control system that executes the changes across multiple systems, and the sensors confirm the new state. The AI models and training data, as well as map updates, are transmitted to the car from the cloud. Huawei's autonomous data infrastructure has this same structure. In this system, the devices are intelligent and can provide a host of measurements to an analytics and decision-making engine. This AI engine will infer a best course of action that is fed to an automated execution engine, which carries out the change. The intelligent devices can then verify that the change has taken place. The models, training data, and other information is provided by the cloud to the engines, constantly enabling them to provide the most effective and up-to-date capabilities. Next, let's have the IT director from CITIC Bank, which ranked 126th in the world's top 500 banks. He will share their practices in storage, O&M, automation. 感谢 King， 感谢华为的邀请，我是刘鹏飞。中信银行 IT 基础设施架构师，今天很高兴跟大家一起探讨中信银行在存储运维自动化方面的实践。首先介绍一下中信银行的基本情况。经营方面，2019年总资产规模约 6.76 万亿，营收 1875.84 亿，同比增长 13.79%， 净利润480亿，同比增长 7.87%。据国际权威金融媒体英国银行家杂志公布的2020年世界1000家银行排名，中信银行一级资本全球排名第24位，较去年提升2位，较2001年首次参与此项排名提升294位。资本实力和资产规模实现了急速增长。客户规模方面，截止目前，中信银行有1401个营业网点，坐落在151个大中城市，同时境内外下设6家附属机构。2019年，中信银行个人客户总量迈入1级时代，达到 1.02 亿户，较上年末增长 15.72%。同时，
信用卡发卡超过8000万张。此外，在科技创新方面，作为最早规划和布局金融科技的股份制商业银行之一，中信银行亦以科技驱动创新、数字化转型全面提速。2019年，科技总投入近49亿元，同比增长36.8%，连续5年增速达30%以上。2020年投入预算为66亿元，科技投入在营收占比将突破3.5%，而且不设上限。中信银行在科技领域的创新也获得了业界权威机构的认同。2019年6月，中信银行荣获《亚洲银行家》杂志评选的最佳金融机构创新中心大奖。该奖项旨在表彰有效执行创新计划、成功开发出颠覆性和创新性产品与技术的机构，在业内具有较高的权威性。中信银行是该奖项设立以来国内第2家荣获此殊荣的银行。截至目前，中信银行数字化转型的成绩出现端倪。2019年，中信银行取得了一些成果。一方面，手机银行 App 客户规模和质量保持快速发展。随着移动互联网以及5G 的加速，移动客户端已经成为银行业务的主阵地，成为全行线上交易的最大承载方。中信银行从2008年发布手机银行 1.0 版本，已经迭代到最新发布的手机银行 6.0 版本。2019年年报显示，中信银行手机银行交易量持续快速发展，成为一枝独秀，其中日均交易量超过9000万笔，相比16年提升3倍。另一方面，从头部到尾部，加速向新型零售型银行转型。众所周知，得零售者得未来，零售银行业务已经成为中国银行业整体收入池增长的主要动力。2019年，零售业务营收在中信银行的营收当中占比已达38%。同时，基于中信银行的移动渠道和获客方面的创新，截止2020年 H1，中信银行管理资产规模近2.2万亿，提升17.85%，跃居股份制银行第2位，中高端总量85万户，提升20%加。成绩的背后是中信银行持续在科技创新的投入。我们认为，未来银行新业态的核心特征包括移动优先、业务敏捷以及全场景金融服务，这将对我们的科技创新提出新的诉求。特别是在驱动业务创新的数据基础设施方面，有3个方面的核心诉求。首先，架构方面需要有一个安全弹性的数据基础设施架构。其次，设备方面需要从底层构筑高性能、高可靠的数据存储设备。然后，运维方面需要引入自动化，构筑开放敏捷的数据运维系统。在架构层面，中信银行着力打造8大科技转型工程，其中包括凌云工程、中信大脑、凤凰项目、瀚海项目等，旨在通过加速向开放分布式架构转型，打造数字化、智能化、移动化、平台化以及开放敏捷安全的应用体系和基础架构，助推金融科技实现高质量发展。至2019年10月，中信银行已经成功投产国内首个基于分布式架构的信用卡核心系统。今年5月，总行核心系统凌云工程的投产，成为中信银行金融科技创新的又一里程碑。每秒交易量超2万笔，每日支撑3亿笔交易，可根据业务需要快速横向扩展。其次，在数据存储层面，中信银行飞速增长的业务也给数据基础设施提出了更高要求。随着银行云架构的转型以及零售业务份额的增长，业务对及时响应交易请求、保障风险控制水平的要求越来越高。全闪存由于其在高性能以低时延上的表现，当前中信银行大部分生产交易型场景都用到了华为的 Ocean Store 全闪存设备。最后，在数据基础设施运维方面，运维的自动化水平是数字化转型的核心体现之一。特别是面向银行的新业务，运维将越来越扮演更多的生产系统的角色，与业务的结合也会越来越紧密。我们从最新的2020年 Gartner 的报告来看，我们的 IT 系统将给业务带来新的价值。终极意义上来说，我们将走向 IT 运维的自动驾驶。我们也可以明显的看到发生在运维领域的3个趋势。第一个趋势是，运维系统从一个追求稳态的系统走向一个稳态加敏态的系统，也就是运维系统不仅仅是追求7×24小时的稳健运行，还要追求对业务的敏捷使能。第二个趋势是，运维不仅仅是一个支撑系统，将更多的与业务融合，成为一个生产系统，给业务带来新的价值。第3个趋势是，运维的流程将慢慢的将以人为中心，走向面向自动化的业务流程重构，最终走向一个自动驾驶的 IT 运维系统，让更多的运维人员从繁杂的例行工作解放出来，投入到更有创新性的工作中。
谈到数据基础设施的创新，中信银行跟华为的合作从2012年就开始了，从终端存储到高端全闪存的合作。最近呢，我们又上线了华为存储的运维自动化产品 DME。接下来我将从3个场景展开讲一下。华为 DME 在我行应用的核心场景就是业务变更。我们以一次简单的变更为例，在原来的变更流程下，为了确保零失误，尽可能的降低变更对业务的影响，针对变更的某一个具体任务 ，IT 运维人员都需要逐一对任务所涉及的环境进行检查和确认。通常检查及确认一个任务需要45分钟左右。如果一次变更涉及4个具体的任务，全部执行完毕就需要约3个小时。不仅如此，为了确保变更执行万无一失，即使在当前流程出错概率已经很低的情况下，在任务执行过程中，还需要安排值班人员关注变更过程及结果，解决突发问题。引入 DME 后，在变更准备阶段，通过数据的规律化搜集以及自动化的命令执行，单任务脚本准备时间从45分钟降低到10分钟。而在变更执行阶段，通过自动化能力的引入，变更前预审时间从20分钟直接锐减到半分钟。更加重要的是 ，DME 能够实现一次变更所有任务的并发执行。针对业务变更场景，我们通过自动化的能力，业务变更效率提高了60%。更加关键的是，考虑金融行业的特殊性，自动化的首要前提是安全可控、可回溯。华为 DME 通过引入To Do机制、全流程可视化、自愿预检查等手段，在可以预期的未来，有希望实现真正意义上的零失误变更，让无人值守成为现实。除此以外，我们还基于 DME 的能力，构筑了端到端的自动化监控与运维能力。中国古代有个名医叫扁鹊，它的核心能力是精准发现病因，药到病除。但对于银行这样的高可靠需求很高的系统来说，我们希望更多的是做到主动运维，在出现症状之前就提前预防，也就是我们要做扁鹊踏歌。在这方面 ，DME 在一些场景构筑了主动预防的能力，有效保障了系统的平稳运行。面向未来，中信银行将构筑全数据中心统一运维管理平台，资源变更分配模式将由专职管理员保姆式的分配，逐渐演进到用户按需自服务。在这个演进的道路上， DME 将需要管理全部的存储资源，并逐渐与 CMDB 等系统完成对接。同时 ，DME 需要暴露出丰富的接口来对接到中信的 CMP 平台。但与此同时，存储运维还是一个专职的工作。但是我们希望运维从被动走向主动，从应急走向预防，从烧香拜佛走向咖啡点心。所以联合 DME， 我们还将一起打造更适合中信、更懂金融的自动驾驶的数据基础设施运维平台。好的，今天关于中信银行的存储自动化运维的实践分享就先到这里，谢谢大家。Okay, Peng Fei, thank you very much for joining our Storage Session 2020 and sharing your practices in storage O&M automation. It was very useful and wonderful. Thank you. So now, one final question. Is your storage management powered by AI? Today, we release our new DMS solution, which is a 3-layer AI technology architecture for intelligent management and O&M of your data infrastructure. It begins with Intelligent Device AI, provided through Device Manager, which provides judgment and forecast information, and implements automation and optimizations within each storage system. Center AI is provided by DME, the data management engine, which automates operations across your storage assets in your data center. It will perform such tasks as automated provisioning and SLA enforcement. Together, Device Manager and DME simplify and optimize your storage resources, saving you time and cost, while also improving performance and reliability. At the highest layer, there is Cloud AI, provided by eService, which provides optimizations, predictions, up-to-date models, and training sets based on Huawei's experience from around the globe. These 3 layers coordinate with each other to provide a continuous, complete automation data infrastructure, and can implement unattended, autonomous, closed-loop management of your storage resources to meet the demands of the forthcoming data explosion. So now we have looked at Huawei's vision for the future of data infrastructure that includes all flash, all cloud, and all intelligence. All flash, cloud-ready, and intelligent data infrastructure is already here today and ready to accelerate your digital journey. Thank you.